Oi, alunos queridos, aqui estamos nessa última aula, que é a nossa revisão da disciplina toda que nós cursamos, desenvolvemos juntos. Então, é a nossa revisão que vocês devem seguir. Bom, voltando lá na primeira semana, que são os princípios da engenharia econômica, falamos dos conceitos, das aplicações, da análise, da avaliação e de otimização desses custos. Então, a descrição de conceitos é entender o fundamento da engenharia econômica, que é realmente crucial para entendermos o desempenho do nosso investimento, ou seja, como analisar os nossos investimentos. Como que a gente aplica os princípios? Como que a gente aplica a engenharia econômica? Ela é muito prática no dia a dia, utiliza-se de ferramentas financeiras que são essenciais para otimizar o desempenho desses projetos e garantir os resultados positivos que tanto queremos, né? Como que a gente analisa? Analisamos os investimentos, analisando estes, permite que nós escolhemos os melhores projetos e suas opções e mapeando os possíveis riscos associados a projetos que a gente deseja implementar. O risco está aí e ele não vai embora, a gente tem que enfrentá-los. Como que a gente avalia? Métodos de avaliação econômica que ajudam a determinar a viabilidade financeira desses projetos e iniciativas de engenharia. Otimizando os nossos custos. A gente quer obter, é lógico, benefícios que garantam o investimento, os recursos que são alocados de maneira eficaz. Com certeza, a gente busca maximizar o retorno sobre esse investimento. Então, lembrando que juros é a remuneração do capital investido, dois momentos que a gente não pode esquecer de calcular. É o valor presente e o valor futuro desse capital. Ao transcorrer o tempo, temos o juro. Vamos comparar um pouquinho sobre os juros, os tipos de regime juros simples e juros compostos. As características dele, por exemplo, os juros simples, eles sempre crescem linearmente, mas os juros compostos ele é exponencial, porque ele é baseado no montante anterior e o outro é sempre no capital inicial. As fórmulas, os montantes, a gente vê aqui em tela, e, principalmente, vamos notar que o montante dos juros compostos está elevado a n, então é que leva ao crescimento exponencial. A aplicação mais simples, mais comum, dos juros simples é operações a curto prazo, negociações simples, mas o mais utilizado no mercado ou em investimentos, cartão de crédito, é os juros compostos. É juros sobre juros, como dizem. O impacto no tempo dos juros simples é muito pequeno, mas o outro composto é extremamente grande. Nós vimos também a equivalência econômica, que é aplicada em decisões financeiras e projetos, como sempre. Comparar duas propostas, uma à vista e outra parcelada, todos os valores devem ser convertidos para uma mesma data de referência. Isso é importante. A outra é as séries de pagamentos. Então, aqui vamos falar dessas séries. A perpetuidade é o pagamento que será feito eternamente, né? Então, é uma série infinita de pagamentos periódicos e iguais, que o valor presente é dado pelo R sobre o I. Então, um exemplo de uma fundação que paga 5 mil por ano, com taxa de 8%, a gente pega esse R, que é o valor de 5 mil, divide pela taxa. Então, teremos um valor de 62 mil, que pode gerar essa perpetuidade de pagamento. Então, perpetuidade é o caso limite de uma série de pagamentos, onde o número de pagamentos é infinito. A nossa aposentadoria é um exemplo dela. Então, para continuar,
nós vamos falar agora sobre as ferramentas de análise de investimentos. O mais conhecido, o mais que a gente sempre calcula primeiro é o VPL, que é o valor presente líquido. Ele considera o valor do dinheiro no tempo, baseia-se em fluxo de caixas reais. Aqui a gente não pode esquecer que o fluxo de caixa, eu sempre repito isso, o fluxo de caixa, que é a entrada de receitas e saídas pelos custos, desembolsos, tem que ser fidedigno, não pode ser mais ou menos, eu acho que vai ser assim. Tem que ter segurança nesses valores, porque se você calcular errado o seu fluxo de caixa, você vai estar gerando um risco, você vai estar esperando um resultado que pode não acontecer. Indicar o valor, ele indica o valor monetário agregado pelo projeto aos investidores e permite comparar projetos com prazos diferentes. Mas temos limitação. Ou seja, nós temos que definir corretamente não só o fluxo de caixa, mas também a nossa taxa mínima de atratividade. Supõe-se, então, reinvestimento nos fluxos, na mesma taxa que calculamos o VPL. Ele pode divergir em algumas situações do TIR e do payback, mas ele é o mais utilizado em conjunto com outros indicadores. Ele tem como aplicações avaliação de investimentos industriais e novos projetos, análise de alternativas como compra ou leasing, planejamento de expansão e renovação de equipamentos, decisões sobre orçamentos de capital ou inúmeras aplicações. Bom, vamos falar agora do TIR, que é a taxa interna de retorno. Ele tem uma vantagem que expressa em termos percentual. Então, é muito mais fácil do investidor entender aquele retorno por ser em porcentagem. Facilita a comparação entre projetos. Às vezes, a gente tem vários projetos, mas às vezes ele é mutuamente exclusivo. Só pode um projeto não pode se investir em todos. Então, é mutuamente exclusivo. Ele tem algumas limitações também. Supõe reinvestimento à própria TIR, ou seja, tem que reinvestir no fluxo de caixa. Pode gerar múltiplas soluções e pode, em alguma situação, divergir do VPL. O outro é o CAUE. Representa quanto o projeto custa por ano de forma equivalente. Quanto menor esse CAUE, melhor a alternativa. Ele é muito utilizado para substituição de máquinas, de equipamentos, de sistemas de produção com diferentes tempos de produção, de duração. Agora, os sistemas de amortização, que é a redução do valor de uma dívida por meio de pagamentos parciais. Então, nós temos os principais sistemas, é o saque e o price. A cada mês, o saldo devedor deverá ficar menor, ou seja, será amortizado. A amortização é feita sobre o chamado principal da dívida, valor que foi efetivamente emprestado ao devedor, ou seja, o principal. As parcelas são constituídas da amortização do saldo devedor, mais os encargos, como juros e taxas. Aqui nós temos o saque. O saque é sistema de amortização constante. Ou seja, vocês podem ver que a amortização está constante aqui no quadro. O que vai variando são os juros. Os juros vão diminuindo, a prestação vai diminuindo e o saldo devedor também. O price, que é o sistema aqui, não é a amortização que é constante, e sim a prestação é constante. Então, o juro também vai diminuindo, a amortização vai aumentando cada vez mais sobre o principal, até que zere.
Outra ferramenta que vimos foi o payback, que é uma ferramenta muito utilizada e fácil de realizar. Nós temos o simples e o descontado. O simples não considera os juros e o descontado, ele desconta o valor que você tem investido, porque considera os juros. Aqui, as ferramentas que usamos para analisar projetos de investimentos, como eu falei, VPL, TIR, payback simples, payback descontado. Bom, falando um pouquinho mais do payback, o payback tem uma deficiência que ele ignora todos os fluxos de caixa que ocorrem a partir daquela data. Chegou no ponto em que vê que tem o retorno do investimento, que ele pagou e dali para frente é o lucro, muitas vezes para ali e não considera a partir daquele ponto. O método incremental, o que a gente utiliza? A pergunta-chave sobre isso é para calcularmos quanto que a gente espera ganhar quando a gente aumenta o nosso investimento. Então, você pode comparar várias alternativas e perguntando, vale pagar mais para obter um retorno adicional? Às vezes, você paga mais, mas o seu retorno não é aquilo que você espera. Como fazer, então, essa análise? Ordenar as alternativas pelo investimento, criar um fluxo incremental, calcular o VPL incremental, ou seja, sobre aquele valor a mais que você está fazendo de uma alternativa para outra. O VPL incremental for maior que 0, vale a pena aumentar o seu investimento e repetir até achar a sua melhor opção. A análise de sensibilidade. Ele avalia o efeito das variações de juros entre as variáveis que podem afetar. A gente vai ter de aumento de custos, redução de despesa, aumento de taxa de juros, e aí a gente vai simulando o impacto que pode ter a variação dessas variáveis, né? Mais comum de juros, custos, receitas. E o que afeta isso em cima do VPL e do TIR? Ela é essencial para avaliar esses riscos do nosso negócio. Bom, a estrutura de capital, que é você fazer um balanceamento, vamos falar assim, entre o nosso capital próprio, o da empresa, e investir no nosso negócio, no nosso projeto, ou de terceiros, pegando de bancos, de investimentos, de financiamentos, e a gente quer maximizar isso. Então, a gente utiliza a ferramenta do WACC e do SET para calcular quanto que a gente vai ter de retorno, qual que é a porcentagem que a gente deve pegar de cada um do trabalho do nosso investimento próprio e de terceiros. E, para isso, a gente utiliza o conceito de alavancagem financeira, ou seja, o uso de capital de terceiros para potencializar o retorno sobre o capital próprio. Ou seja, quanto que aquele investimento de terceiros vai vir alavancando o nosso projeto. Às vezes, uma ajudinha de fora faz que o nosso potencial de retorno seja melhor. Então, a gente utiliza essa fórmula de GAF, que é o lucro líquido com financiamento sobre o lucro líquido sem financiamento. Análise de sensibilidade, a gente vai simulando, então, essas variáveis de entrada e vendo o que ela leva de resultados dos nossos projetos. Análise de cenário, então, a gente vai calculando cenários otimistas, cenário realista, cenário normal. Então, a gente vai simulando e aumentando, diminuindo essas variáveis para ver o que vai acontecer. E isso também para analisar os nossos riscos e impactos desses riscos, considerando a probabilidade de cada um deles. E a estratégia de mitigação que a gente pode fazer é
as principais: evitar aquele risco, transferir esse risco para terceiros, ou seja, fazendo um seguro, mitigar, realizando algumas utilizando normas de produção, aceitar aquele risco também pode ser. E, como exemplo, a gente pode utilizar contratar seguros, rever cronogramas, diversificar fornecedores. E para que isso tudo? Tudo que nós vimos na disciplina, ela tem que estar elencada numa integração e comunicação desses resultados, dos riscos, das técnicas que utilizamos, para que a gente possa mostrar aos investidores e também para os gestores da nossa organização. Então, a gente combina métodos de análise, apresenta os resultados num relatório que sejam coerentes e confiáveis. Então, aí a gente tem que demonstrar confiabilidade nesses dados, ou seja, mostrar que calculamos o nosso risco. Muitas vezes o pessoal não fecha os olhos para os riscos e não pode. Se você quer mostrar um relatório para investimentos, tem que estar considerando os riscos. Então, esse relatório, primeiro a gente cria os objetivos e metodologia que vamos seguir, as premissas adotadas, os indicadores econômicos, a análise integrada e riscos, e a conclusão e recomendações daquele projeto. E como frase de efeito, vamos pensar a engenharia econômica, onde cada número vira estratégia e cada decisão constrói valor para a organização. Como referências bibliográficas, temos Blank, Fundamentos de Engenharia Econômica, Samanez, Engenharia Econômica, e Samanez, novamente, Matemática Financeira. E assim, queridos alunos, terminamos o nosso curso. Obrigada.